de equação do segundo grau. Olha só, algumas vezes quando você for resolver uma equação do segundo grau, ela não vai estar de uma certa forma organizada para você. Então você precisa fazer o quê? Você precisa organizar essa situação. Como é que a gente faz isso? Ora, veja bem. Você tem, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes, abre parêntese, 5x menos 10, fecha parêntese, mais 5x ao quadrado igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 22. Isso já demonstra que ela não está montada dentro de um perfil de uma equação do segundo grau completa, né? Porque a gente tem o número comum, você tem o cara com x e o cara com x ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos fazer distributiva. 2 vezes 5x, 10x, né? Depois, 2 vezes menos 10, menos 20, olha lá, tá vendo? Depois, mais 5x ao quadrado, igual a 3x ao quadrado, mais 2x, mais 22. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses membros que estão deste lado e passar para o outro lado. Olha só, você vai ter o seguinte, 5x ao quadrado, está positivo, passa para o outro lado, fica exatamente negativo. Depois você tem mais 10x, que está desse lado de cá, e vou pegar o 2 positivo e passar para esse lado de cá. Você vai ter 10x menos 2x. Depois você tem menos 20, que já está desse lado de cá. Vou pegar o mais 22 e passar para o outro lado. Vai ficar menos 22. Como eu passei todo mundo que estava aqui para esse lado de cá, então igual a zero. Aí você fala assim, professor, mas eu prefiro pegar esse aqui e passar para o outro lado. Não tem problema. No fim, você vai encontrar o mesmo resultado na equação do segundo grau, depois que você resolver procurando as raízes. Aí vamos lá. 5 menos 3, 2, x ao quadrado. 10 menos 2, 8x. Devo 20, devo 22. O total da minha dívida é 42. Aí observa, o 2, o 8 e o 42 são pares e todos eles são múltiplos de 2. Então o que eu faço? 2 dividido por 2, vou simplificar, vai dar 1. 8 dividido por 2 dá 4. 42 dividido por 2, 21. Professor, não entendi. Explica de novo. Olha só, você tem o 2, você tem o 8 e você tem o 42. Todos eles estão na tabuada do 2, de certa forma. Então dá para eu simplificar por 2. Aí você fala assim, professor, mas se fosse outra situação, tipo se todos fossem múltiplos de 3, o que eu faria? Dividiria por 3. Mas se todos, professor, fossem múltiplos de 5, eu dividiria todo mundo por 5. Mas, professor, olha só, se tivesse somente 2 caras aqui, que é múltiplo de 2, e o outro não, eu podia dividir por 2? Negativo, porque não daria certo. No caso, o último número seria fração. Então, vamos lá. A gente vai resolver isso aí. Você tem x ao quadrado mais 4x menos 21. Você sabe que delta é igual a b ao quadrado, isso como o professor na sala de aula te ensinou. Menos 4 vezes a vezes c, tá certo? Aí você sabe que o cara que está com x ao quadrado, na frente dele é o a. Então você tem o a igual a 1, porque está vazio. Se tivesse um outro número aqui que não fosse 1, tipo assim, fosse 2, aqui o a valeria 2. Nesse caso, não. Então o a vale 1. O b é o cara que está com o x. Então, nesse caso, o 4, né? Positivo. Então, o b é o 4 e o c é menos 21. Olha lá. O a, o b e o c, tá bom? O a é o cara com x ao quadrado, o b é o cara com x e o c é o cara sozinho. E nunca vai a incógnita x dentro dessa relação. Aí vamos lá. B ao quadrado, meu b vale 4, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes, esse menos 4 já é da própria relação, da própria fórmula. Aí você tem o a valendo 1, então vezes 1, e o c valendo menos 21, então menos 21. Agora é só calcular. 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos dá isso aí, dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 21, 80, isso aí, 84.
16 mais 84, você vai encontrar isso, você vai encontrar 100. Aí vamos lá, a segunda situação, para achar as raízes de uma vez por todas. Já encontramos o delta. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. Bom, o meu b é isso aí, é 4. Então, 4, tá certo? Professor, mas veja bem, se esse 4 fosse menos 4, você colocaria parêntese, menos 4, fecha parêntese, depois ia jogar o sinal. Aí vamos lá, meu delta vale isso, meu delta vale 100, então delta é 100. Entendeu, guerreiro? Então vamos lá, o meu A vale isso, o meu A vale 1, então 1. Aí é só calcular, a gente vai ter duas raízes, né? No caso, x' e x', ou x1, x2, como o professor ensinou. Aí você tem menos 4 mais raiz de 100 é? Não ouvi? Sim, 10, exatamente. Depois, a mesma coisa que está aqui, só com sinal diferente no meio, porque é mais ou menos. Então você tem, devo 4, pago 10, fico com 6. 6 por 2 é? Isso, 3. Devo 4, devo 10. Qual o total da minha dívida? 14, né? 14 por 2 é menos 7. Então, a nossa solução é menos 7 e 3, tá certo? Então, você primeiro organiza a situação, chega numa equação de segundo grau e depois resolve normalmente. E sem perder o foco, porque ela só está começando. Vem comigo. Estudo das raízes de uma equação no segundo grau, no caso, completa, né? ax² mais bx mais c igual a 0. Também serve para as incompletas, né? Onde a gente tem delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Aí você tem, primeiro, quando você calcula delta e acha o valor de delta e ele é maior que 0, a equação tem duas raízes reais e diferentes. Tipo assim, calculei o delta e achei depois, quando calculo o x nas duas respostas, tipo assim, 3 e 2. São raízes reais, ou seja, pertencem ao conjunto dos reais, porém são diferentes. Quando você tem delta igual a 0, a equação apresenta duas raízes reais e elas são iguais, ok? Quando o delta ele é menor que o 0, a equação não apresenta raiz real, né? No caso, ou raízes. Raízes, vamos consertar. Reais, ok? Bom, existe um caso muito especial. Quando o delta ele é maior ou igual a 0, né? Ele possui somente raízes reais, ok? Pode ser um problema que possa existir, que peça para que você tenha raízes reais. Nem raízes reais e iguais ou não possui raízes, ou raízes iguais. No caso, ele quer tudo, raízes reais. Ele quer que elas existam, tá certo? Aí você tem um exemplo. Calcule o valor de P na equação x² menos 6x menos P igual a 0 para que não admita nenhuma raiz real. Olha só, o delta tem que ser o quê? Menor que 0. Então vamos lá. A gente sabe que a relação do delta é delta igual b² menos 4 vezes a vezes c, tá certo? Então presta bem atenção que eu vou falar para você. Você vai ter o meu a valendo 1, o b valendo menos 6 e o c menos p. Lembrando, o a é o cara com x ao quadrado, o b é o cara com x, olha aqui, e o c é o cara sozinho. Assim é só jogar na relação b² menos 4 vezes a vezes c. 6², 6 vezes 6 é 36. Menos com menos na multiplicação e divisão é mais. 4 vezes 1, 4. Com P, 4P. Então você tem delta igual a 36 mais 4P. Tá, professor, entendi. E daí? Agora vai acontecer a magia. Ele não quer que essa equação admita raízes reais, né? Ou raiz real, na verdade. Então você vai ter o quê? Delta menor que 0. Então vou pegar tudo isso e vou dizer que ele é menor que 0. Vou calcular. 36 está positivo, passa negativo. 4 está multiplicando,
passa dividindo. 36 dividido por 4 vai dar 9, com o sinal de menos 9. Então, o valor de P tem que ser menor que menos 9. Ou seja, aqui poderia se admitir, por exemplo, menos 10, né? Aqui poderia se admitir, talvez, menos 15, né? Então, o valor tem que ser menor que menos 9, tá certo? E não perde foco, a aula não acabou. Vem comigo. Some produto entre as raízes de uma equação do segundo grau. A gente tem o seguinte: x² menos sx mais p igual a zero. Uma outra forma de representar uma equação de segundo grau. Diferentemente um pouquinho daquela que você tem ax² mais bx mais c igual a zero, né? Então você tem o seguinte, que a soma entre as raízes, né, no caso S, né, é menos b sobre a. E o produto entre as raízes é c sobre a, né? Que no caso aqui você tem aquela relação do ax² mais bx mais c igual a zero, né? Que é a equação de segundo grau. Aí, para a gente poder aplicar uma situação dessa, utilizando essa relação, a gente tem o seguinte: identifique a soma e o produto da equação 2x² mais 10x mais 12 igual a zero. Aí você tem o seguinte, que a soma é igual a menos b sobre a, né? No caso aqui, a soma aqui é mais 10, então fica mais 10 com menos de fora da fórmula, menos. Menos com mais, menos. 10 dividido por 2, porque o nosso a vale 2, ó, ABC, o nosso a vale 2. 10 por 2, 5, negativo. P, segundo a relação, que é C sobre A, vai ser 12, que é o nosso C, sobre A, que é o 2, né? 12 dividido por 2 é 6. Então, a nossa soma em relação a esta equação aqui, ela é menos 5. E o nosso produto é isso aí, é 6, tá certo? Porque, por exemplo, você pergunta assim, professor, mas vai ser sempre 2? Não, aqui poderia ter 1, aqui poderia ser 5, poderia ser qualquer número. Aí meio que a gente pode tentar pensar, logicamente, evidente, né? Que dois números somados dão menos 5. E que o produto, a conta de vezes entre eles é 6, né? Lembrando que eu estou falando da soma e do produto entre as raízes. Aí de tanto eu pensar, de tanto eu imaginar essa situação, né? Eu penso assim, cara, dois números somados tem que ser menos 5. Bom, e que esses mesmos caras, usando lógica, é 6. O que eu penso? Menos 2 e menos 3. Por quê? Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Devo 2, devo 3, devo 5. Ou seja, eu somei a dívida. Então quer dizer que está certo. Então as minhas raízes aqui seriam menos 2 e menos 3. Lembrando que aqui ele só está perguntando a soma e o produto. Isso aqui só foi somente um complemento de alguma situação que pode ocorrer aí quando você for efetuar um exercício em seu caderno, tá certo? Então não perde foco porque ela não acabou. Vem comigo. É claro, você tem dezenas de problemas que podem envolver equação de segundo grau. Mas aqui eu tenho um problema que é muito comum cair num concurso público ou no livro ou qualquer coisa desse tipo, que envolve sistemas de equação do segundo grau. Fala assim, uma folha de papel na forma retangular possui perímetro de 30 centímetros e área igual a 56 centímetros, tá? A gente tem qual é o valor da largura e comprimento desta folha. Aí, olha só, a gente tem um retângulo, né, o desenho aqui. Aqui é y, xx. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, você tem 2x mais 2y, que é igual a 30, conforme ele falou no problema. Ele falou que o perímetro é 30 centímetros. E que a área é 56 centímetros. Então, faço x vezes y, ou seja, base vezes altura, porque é a área do retângulo, é igual a 56. Aí vamos lá. Eu tenho 2x mais 2y igual a 30. 2, 2 e 30 são múltiplos de 2, então dá para eu dividir todo mundo por 2. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, 30 por 2 dá 15.
Assim você tem, tá positivo, y passa a negativo. Então, x é igual a 15 menos y. Aí você tem x vezes y igual a 56. Substituo o x por 15 menos y, conforme eu isolei aqui, tá vendo? Assim vou distribuir y vezes 15, 15y, y vezes y ao quadrado igual a 56. Vou pegar esses valores e jogar para o outro lado. Tá positivo, passa negativo. Tá negativo, passa positivo, né? Aí eu vou pensar, bom, caiu na forma de soma e produto, né? Y ao quadrado menos sx, no caso sy, né? Mais p igual a 0. Aí eu sei que a soma de duas raízes é 15 e das mesmas multiplicadas entre si é 56. Aí eu vou pensar assim, cara, o que pode ser somado entre si que dá 15 e 1 vezes o outro dá 56? Aí eu vou pensar muito, né? Vou usar a minha racionalidade e vou chegar à seguinte conclusão, que eu tenho uma raiz 7 e uma raiz 8. Ora, se eu tenho y igual a 8, que são as raízes dessa questão aqui, porque olha só, vou botar aqui para você ver. Você teria a primeira raiz valendo 7 e a segunda raiz valendo 8. Então veja, se o meu y valer 8, o meu x vai valer 7. Você pode testar aqui que você vai ver que vai dar exatamente isso. Se o meu y for 7, o meu x vai ser 8. Você também pode testar aqui e ver que vai dar a resposta corretamente. Então, no caso, a gente tem o x valendo 8 e o y valendo 7 nesta questão, tá bom? Então é isso, você utiliza esse tipo de problema e você vai notar que é um problema envolvendo equação do segundo grau. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar uma folha de exercício aqui nas descrições do vídeo para que você possa estar treinando esta matéria. Não esqueça de dar um like, convidar os seus amigos para participar, você se inscrever, seus amigos também. Estamos numa campanha neste ano que você venha se inscrever e convidar mais 3 amigos para estar se inscrevendo em nosso canal. Um grande abraço, meu muito obrigado, valeu!